Olá, estudantes, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática e na aula de hoje, dedicada aos estudantes do 8º ano, iremos estudar o conteúdo de porcentagem, onde iremos aprender 3 formas de se calcular a porcentagem. A primeira delas é utilizando a regra de 3, a segunda é transformando a porcentagem em fração e a terceira transformando porcentagem em número decimal. Então fica comigo até o final dessa aula e vamos juntos aprender com o professor Antônio Augusto. Então vamos lá iniciar nossa aula de porcentagem. Primeiro temos que entender, né, o que é porcentagem ou também percentagem. Ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100 e indica uma comparação de uma parte com o todo. O símbolo que a gente usa para representar a porcentagem, o símbolo de porcento, ó, todo mundo já deve conhecer. Este símbolo aqui, ó, com a barrinha e 2 bolinhas representando assim o símbolo de porcentagem. Ele é usado para designar a porcentagem. Um valor em porcentagem pode ainda ser expresso na forma de fração centesimal, quando o denominador é igual a 100, ou como um número decimal. Por exemplo, 30%, a gente faz essa leitura assim, ó, 30% é igual a 30 sobre 100. 30 dividido por 100. Sabemos que a porcentagem, né, de algo, o total, é 100%. Então, se eu quero 30%, 30 sobre 100, isso equivale a 0,30 ou simplesmente a 0,3. Então eu posso transformar essa porcentagem em forma decimal dessa forma, sempre pegando a porcentagem dividindo por 100, e aí eu vou obter ela na forma decimal. Para facilitar o entendimento, vamos ver essa tabela aqui abaixo. Tenho 3 colunas, primeiro com porcentagem, a segunda com a razão centesimal e a terceira o número decimal. Então, ó, no primeiro caso, 1% na razão centesimal, a gente escreve como sendo 1 sobre 100, ou 1 dividido por 100. Que ao dividir isso aqui, teremos como número decimal 0,01. 5%, sempre eu vou reescrever o número da porcentagem sobre 100, o denominador sempre sendo 100. E assim eu vou obter 0,05. 10%, mesma coisa, 10 sobre 100. Quando eu divido dá 0,1. 120%. É 120 dividido por 100. Isso vai dar como número decimal 1,2. 250%. 250 sobre 100. Denominador sempre sendo 100, que é o total da porcentagem. Isso vai me dar como número decimal 2,5. Mas como calculamos uma porcentagem? Que a gente pode encontrar ela em vários eventos, em vários locais do nosso cotidiano. Então, a porcentagem, a gente podemos utilizar diversas formas para calculá-la. Abaixo, vou apresentar para vocês 3 formas distintas. A primeira delas é a regra de 3. A segunda é a transformação da porcentagem em fração, né, com o denominador igual a 100. E a terceira forma é a transformação da porcentagem em número decimal. Então, temos essas 3 formas distintas de se calcular e a gente chega à mesma resposta por qualquer método desse. Também pelo exemplo que a gente vai fazer, a gente também pode utilizar a melhor forma de se calcular uma porcentagem. Então, vamos ao nosso exemplo da aula de hoje. Então, supondo que a gente quer calcular 30% de 90. Então, imagina aí que eu tenho 90 objetos. Eu tenho 90 chocolates. E eu quero que 30% desses chocolates eu vou presentear uma pessoa com 30% de 90 chocolates. E eu quero fazer acertadamente este cálculo para que a pessoa realmente ganhe os 30% corretos
de 90 chocolates. Então esse método aqui vai ser viável para mim utilizar as três formas. Então eu vou calcular com vocês aqui hoje utilizando as três formas distintas de se calcular a porcentagem. Então no primeiro caso, para a gente usar a regra de 3 nesse problema, a gente vai considerar que 90 corresponde ao todo, ou seja, 90 é 100%, é o que eu tenho em mãos. Eu estou com 90 chocolates, eu estou com 100%. E o valor que queremos encontrar chamaremos de X, que é justamente aqueles 30% que ainda eu não sei a quantos chocolates equivalem. Então vamos agora utilizando essa primeira forma, usando a regra de 3 para se calcular 30% de 90. Então nesse primeiro caso criamos a coluna com o valor e outra coluna com a porcentagem. Eu sei que o valor, né, que é o total de chocolates que eu tenho, é 90. Então eu vou ter aqui 90. E assim 90 é o todo. É tudo que eu tenho. Então tudo que eu tenho é 100%. Então na coluna da porcentagem eu vou colocar 100%. Eu quero saber quantos chocolates eu vou ter que distribuir, né, de 30%. Então eu não sei essa quantidade aí. Então essa quantidade vamos chamar de X. Então aqui o valor vai ser X, que é o que eu quero saber. E a quantia de chocolates que eu quero dos 90 é 30%. Então aqui na coluna da porcentagem eu vou colocar 30%. Agora eu vou usar a minha regra de 3. A regra de 3 diz que eu posso multiplicar o que? Os meios pelos extremos, não é isso? Então a gente vai calcular assim na diagonal. Então vamos ter x vezes 100, ou simplesmente 100 vezes x, que vai dar 100x. Isso aqui é igual a 90 vezes 30. Estou multiplicando os meios pelos extremos. 90 vezes 30. Então aqui eu vou ter 90 vezes 30 e do outro lado no primeiro membro 100x. Então aqui eu vou repetir 100x. Vou repetir o primeiro membro. 90 vezes 30. Ó, aqui como está com 0 e 0 eu posso fazer aqui, ó, diretamente 2700. Simplesmente, ó, 9 vezes 3, 27. Aqui como tinha 0, 0 na unidade, contei os dois zeros. Então 9 vezes 3, 27. Com os dois zeros aqui, ó, repete 2700. Você pode armar a continha e verificar aí que dá 2700. Então 100x igual a 2700. Agora, ó, vou isolar o x. Repete o valor do segundo membro, que é 2700. E o 100 que estava multiplicando eu passo dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então eu vou ter x igual, eu posso ainda fazer o que aqui, ó, simplificar, né, isso, porque eu posso dividir esses valores e aqui obter 27 dividido por 1 vai ser igual a 27. Então primeiro método, a primeira forma de se calcular deu 27. E agora usando o segundo método. O segundo método vai dizer que para resolver usando frações, primeiro temos que transformar a porcentagem em uma fração com denominador igual a 100. Então eu sei que o que eu quero obter é 30%. Então vamos lá, 30% eu tenho que transformar num denominador igual a 100. Então 30% vai ser igual ao 30 dividido por 100. Eu não quero transformar em fração. 30 dividido por 100. Eu com essa fração aqui, 30 dividido por 100, eu posso já
utilizar essa fração e multiplicar pelo 90, que é o todo que eu tenho, 90 chocolates. Então vai ser 30 sobre 100 vezes 90. E agora aqui, ó, eu posso simplesmente calcular novamente 30 vezes 90, igual a gente calculou aqui, ó, 2.700. 2.700. Lembrando que isso aqui era como se fosse tivesse dividido por 1. Então, ó, multipliquei numerador por numerador 2.700. 100 vezes 1 vai dar 100. Isso aqui, quando eu simplifico, mesma quantidade embaixo e em cima, 27 dividido por 1 vai ser igual a 27. E assim eu cheguei no segundo método, também 27 chocolates. Para finalizar, vamos ao terceiro método, a terceira forma de se calcular porcentagem, onde a gente pode ainda transformar a porcentagem em um número decimal. Então novamente eu vou pegar esses 30%. Então vamos lá, 30%. Isso aqui equivale a quem? A 0,3. Porque o que é que eu vou fazer para que isso dê 0,3? A gente viu lá na tabela, aquela tabela anterior, que quando eu tenho 10% dá 0,1. Então se fosse 20%, 0,2, 30%, 0,3. Porque eu estou pegando esse 10 dividindo por 100. Então já é outra etapa. De eu pegar esse 30 e dividir isso por 100, eu obteria 0,3. Então isso aqui, ó, 0,3, repetindo aqui na frente, 0,3, eu já posso multiplicar, que eu já tenho essa parte aqui feita, já tenho essa parte calculada aqui, e agora eu vou multiplicar por 90, 0,3 vezes 90. Será que vai dar a mesma coisa? Então vamos calcular. Vamos aqui embaixo, 90 vezes 0,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, 27. 0 vezes 0, 0. Lembrando que tem que deixar um espaço. 0 vezes 9, 0. Isso aqui não vai alterar em nada, né? 2, 7 mais 0 vai dar 7. 2 mais 0 vai dar 2. Ó, da vírgula à direita eu tenho o que? Uma casa decimal. Então justamente uma casa decimal vai ser aqui. Esse 0 aqui não vai interferir em nada. Eu vou ter 27. Então resposta final 27. Então observa que os três métodos a resposta deu igual. Então verificamos que pelos três métodos podemos chegar à mesma resposta. Então voltando ao exemplo que a gente trabalhou com chocolate, então para se calcular 30% de 90, isso equivale a 27 chocolates. Então essa foi uma aula básica simples de porcentagem. Posteriormente a gente vai explorar outros universos da porcentagem em relação a descontos e acréscimos também, que a gente utiliza os métodos de porcentagem. Então esta foi a videoaula de hoje. Aproveitem para se inscrever no meu canal, Professor Antônio Augusto. Dá um like, compartilha com seus amigos e nos vemos na próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!